E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Vamos falar hoje sobre um assunto. Na verdade, eu recebi de um inscrito do canal, inclusive no nosso grupo de WhatsApp, um tema que é muito abordado aí. E eu confesso que eu nunca tinha abordado ele, mas eu tenho uma palavra para poder falar nesse sentido. Então, de antemão, você que está chegando aí, se de repente você não é inscrito no canal, inscreva nesse nosso canal. Nos ajude a propagar a palavra do reino e fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas. Hoje vamos falar sobre divórcio e um novo casamento. Casamento em si. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós precisamos entender é que tudo aquilo que Deus estabeleceu haverá uma resistência para ser cumprido, tanto porque o ser humano tem a sua fragilidade, sua natureza pecaminosa, quanto pelas trevas também vai ser uma batalha muito grande. Então, quando se envolve casamento, a primeira coisa que eu e você temos que entender é o seguinte: a nossa luta ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra a principado e potestade, contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. O maior resumo que você tem da Bíblia sobre a questão do divórcio é Mateus 19, pois o próprio Jesus ele é abordado e a pergunta que fazem a ele fala assim: "Ô mestre, é lícito o homem deixar a sua mulher, ou seja, repudiar?" Havia uma característica no Antigo Testamento. Se você desse uma carta para a mulher de repúdio, ou seja, não é a propriamente, hoje nós temos aqui na nossa sociedade o divórcio. O divórcio é algo legal que você vai no cartório e você decide desfazer aquela aliança. Os critérios e as coisas utilizadas são mais difíceis. Por quê? Porque quando se trata do divórcio, hoje em dia, dependendo do estágio que você estiver com o seu casamento, você tem alguns desgastes. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o repúdio era uma coisa e o divórcio é outra. O que seria o repúdio? Repúdio significaria o seguinte: por exemplo, o cara adquiriu, contraiu um matrimônio. E aí, naquela contração do matrimônio, a mulher não sabia fazer comida. Ele já escreveu uma carta: "Eu não quero essa mulher porque não sabe fazer comida, pode ir embora." A mulher, de repente, ele casava com a mulher, depois descobria que ela tinha algum defeito, né? Alguma coisa genética defeituosa no corpo. Óbvio, não quero por causa disso. Essa mulher tem esse defeito. Então, a carta de repúdio banalizou a união. E, na verdade, quando Deus cria o homem, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz no capítulo 2 que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, dois serão uma só carne. E o título diz que o que Deus uniu não separa o homem. Esse texto ele é muito interessante, por quê? Porque quando fala que Deus uniu não separa o homem, as pessoas tendem a acreditar, ou dar crédito, ou botar na conta de Deus que se o casamento separou, é porque Deus não uniu. Sendo que não é isso que o texto diz. O que Deus uniu foi o homem e a mulher. Lá, Deus uniu o homem e a mulher, no Gênesis. Mas ele não foi o Deus que, depois dali, ele uniu casamentos. Não, cada um agora fez a sua escolha. Bem ou mal, a escolha é minha e tua. Então eu e você precisamos entender, partindo desse princípio, Jesus agora é abordado e pergunta a ele e fala: olha, no princípio não é assim. Ele vai e relata como é que era no princípio. No tempo agora presente, aí no mesmo versículo, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que perguntam para Moisés, perguntam para Jesus: então por que Moisés deu a carta de divórcio? Aí a resposta de Jesus foi: a carta de divórcio foi dada pela dureza do vosso coração. Ou seja, devido o homem ter se afastado de Deus, o coração endurecido, ele começou a banalizar aquilo que era uma instituição para a vida toda.
Então não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. Essas características é importante ser colocada, por quê? Porque quando você olha para o casamento, nós tendemos a colocar a culpa de Deus nas escolhas que fazemos e nas decisões tomadas. E aí, a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele já resume, porque ele diz que a verdade, o que está acontecendo acerca do divórcio e da carta de repúdio, foi porque o homem se tornou insensato. O homem se tornou um homem inflexível, incompreensível, e aí o coração começou a se afastar de Deus e começou a entrar dureza. Ezequiel diz que Isaías diz que Deus tiraria o coração de carne e daria o coração, Ezequiel mesmo, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne e daria um novo espírito. Ou seja, o que aconteceu lá atrás? Lá atrás foi o seguinte: Deus criou o homem com intuito, só que o homem se afastou de Deus, virou um homem pecador, viver na prática do erro. E aí ficou um homem sem Deus. Um homem sem Deus começou a fazer a escolha de quê? De bagunçar o casamento. Então, quando eu e você olhamos para o casamento hoje, até mesmo no nosso meio, nós podemos avaliar dessa mesma ótica. Por quê? Quanto mais insensível a pessoa fica, quanto mais distante de Deus a pessoa fica, mais insensível fica. Então, a Bíblia vai nos contar sobre essa questão e dizer bem claro, olha, o homem, na verdade, pela dureza do coração, tomou as suas escolhas. E essas escolhas foram qual? A escolha do homem foi simplesmente viver em prol de satisfazer a si mesmo. E aí começou o divórcio ser algo natural no meio da comunidade cristã evangélica, isso no tempo de Israel. Partindo para o nosso dia, a mesma coisa. E aí às vezes a pessoa pode perguntar, não, mas pastor, isso acontece? A pessoa era cheia do Espírito Santo, mas separou porque o casamento não dava. Olha, eu tenho a discordar porque eu prefiro ficar com Deus. A questão é a seguinte: nós fizemos escolhas erradas. E se você fez escolhas erradas, vai chegar um momento que você não vai suportar. Eu estava conversando com uma pessoa para a restauração da vida e eu falei para ela o seguinte: de tudo na nossa vida a conta chega. Porque nós temos na vida algo criado por Deus chamado lei da semeadura. A semeadura, ela é facultativa, mas a colheita é certa. Então, o que acontece? O divórcio é o acúmulo de problemas que automaticamente surgiram de escolhas. Seja a escolha de você, de repente, se atrair por outra mulher, seja a mulher se atrair por outro homem, seja a escolha, de repente, do cara buscar só o trabalho e abandonar a família, seja a escolha, de repente, a pessoa viver mais em prol da família dele, da parentela dele, do que dar prioridade ao cônjuge. Tem a escolha. E uma hora a conta chega. Não é por causa que Deus, na verdade, não preservou o casamento. Porque o responsável por preservar um casamento é eu e você. Agora, aconteceu. Pronto, veio a ruptura, o divórcio aconteceu. O que fazer? Olha, das duas, uma. Pode haver uma restauração? Claro. Não importa o que o cara fez ou o que a mulher fez. Sempre há restauração. O que não podemos dizer é o seguinte, é que se não há restauração, o que fazer então? Como adquirir um novo casamento? Olha, a Bíblia diz bem claro sobre isso. Ela diz que aquele que se separou não se casa. E como a gente vê no tempo de agora, assim como no tempo de Moisés, a dureza do coração está aí. Então as pessoas contraem no matrimônio. Agora, a Bíblia diz que Deus ele há de julgar essas questões. E essas questões são questões que realmente mexem muito com a opinião pública. Por quê? Porque cada um tem um argumento. É verdade, cada um de nós temos argumento. Ah, não, mas a mulher fez isso, fez aquilo. É interessante sobre a questão e vamos pontuar aqui uma questão chamada a traição. Pô, ser traído
por um amigo já dói, né? Pela mulher, dói também. Pelo homem, dói também, né? Ser traído por uma pessoa que você considera dói, né? Mas você já pensou no que Jesus foi e teve que responder para os discípulos? Quando você é traído, o que que você faz? Você perdoa ou você não perdoa? A maioria das pessoas vão dizer, eu perdoo. Será? Vamos lá avaliar isso mesmo. Se você for traído, o que é melhor? Ah, não, vou embora que não dá mais para ficar com essa pessoa. A maioria de nós fala isso. Porque existe traição real, que é aquilo que nós temos visto aí, de pastores que estavam tendo relações sexuais, né, com outras mulheres. E existe a traição daquilo que Jesus falou. Aquele que olhar com desejo impuro já pecou. Essa traição do desejo impuro é algo que também é traição, é infidelidade. Mas, se nós olharmos pelo aquilo que nós vemos o próprio Jesus argumentar sobre a mulher do adultério, pega na cama, nós vemos que essa daí, pega na cama, realmente foi algo muito mais sério. Ao ponto da sociedade querer, naquela época já apedrejaria, né? Então a sociedade automaticamente faria o quê? Apedrejar aquela mulher. Era o contexto da época. Hoje em dia não é isso, mas é algo que realmente suscita muita questão, muita ira. Então, a traição real é aquela que você desejou outra pessoa. Mas a traição que você pode avaliar sobre aquela que você é muito mais difícil conviver é aquela que da mulher do adultério. A mulher pega na cama. E aí, eu sempre coloco uma questão. A gente faz maior esforço para ganhar um pecador. Muito esforço. Mas quando ele entra na igreja, muitos de nós lançamos ele fora só de passar os meses e já é irmão em Cristo, então já passa a ser inimigo de muitos. Enquanto ele é pecador, está lá na rua, as pessoas fazem um esforço, querem que ele aceite Jesus, não vão para a igreja, tal, só falta buscar em casa. Depois que aquele cara está na igreja, o que acontece? A maioria das pessoas cria um problema, às vezes poda o crescimento quando vê aquela pessoa está sendo lançada fora. Por que eu dei essa informação e fiz essa ilustração, essa comparação para você entender? A mesma coisa da traição. Quando a pessoa trai, você fala geralmente, eu perdoo, mas não quero perto. Biblicamente, esse perdoo, mas não quero perto, não é o perdão de Jesus. Você não é obrigado a ficar perto. Mas se você quiser realmente comparecer a Jesus, ter semelhança dele, você vai ter que fazer como ele fazia. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro, perdoou Pedro e fez o quê? Vou te dar a responsabilidade de continuar a comissão. Por que acontece? A gente tende a falar o seguinte, não, eu perdoo A, perdoo B, mas no casamento geralmente você não consegue perdoar. Isso você mesmo e eu precisamos avaliar, por quê? Porque se não conseguimos olhar isso pela ótica do próprio Deus, o que faria, no seu lugar, o que faria Jesus, nós precisamos rever realmente se o que estamos seguindo é Jesus ou se queremos realizar as nossas vontades. Então as pessoas separam e aí quero abrir um parênteses aqui para lembrar que tem situações de casamento que você não tem como conviver. Não estou nem falando sobre... Estava com uma pessoa que falou para mim o seguinte, não, pastor, isso acontece? O marido, ele é louco. Eu casei com ele, daqui a pouco ele chegou para mim e falou o seguinte, não, a partir de agora você não vai mais atacar a tua mãe, me trancou em casa e a primeira oportunidade que eu tive, fugi e voltei para casa da minha mãe. Então o que acontece? Essa situação de uma pessoa louca, uma pessoa perturbada, tá batendo na mulher, espancando a mulher, ou de repente vice-versa, briga, guerra, aquele negócio todo, um pega pau, outro pega alguma coisa e tal, não tem como conviver. Não tem como, isso aí não tem como, isso aí realmente eu aconselho, separa. Separa. Não, mas mesmo tendo Deus, você já vista aí o que aconteceu aí
nas igrejas aí, tem vários exemplos aí de igrejas grandes que começou a agressão, começou o negócio, né? Aí ficou mais difícil. Então, as pessoas até confundem, né? Alguns tipos de conceitos e aí acabam aplicando errado. Mas, fechando o parênteses nessa, então essas questões, tem uma questão como essa, opa, acabou, partiu. E aí, as pessoas me perguntam, mas e aí, pode contrair um novo matrimônio? Acabei de dizer que Deus falou que aquele que casa com adúltera é adúltera. E aquele que casou com a que foi repudiado também. Só que eu também não posso ser insensível e não ver aquilo que Jesus, antes de criar a Eva, falou. O que ele falou? Não é bom que o homem viva só. Far-lhe uma adjuntora. Então a solidão, ela é algo que vai de contra aquilo que Deus criou. Então, de repente, tá? Nós podemos analisar perfeitamente no contexto do divórcio que Deus não é favorável em hipótese nenhuma. Porém, se ocorrer por fatores, né, a Bíblia só dá respaldo claro sobre a traição. Traiu, você tem pessoas que ficam torcendo para o companheiro trair porque só assim ele já vai embora. E aí, ou pior, né, já fica esperando, o companheiro traiu, aí ele já, ó, se ficar de gracinha eu vou embora, você já me deu, já me traiu, então fica com essa carta na mão. Mas a Bíblia diz bem claro que quando você perdoa, você zera a conta. Eles escrevem isso. Então significa que quando a pessoa ela acaba dizendo que ó, se me traiu, ou você me traiu, significa que ela não perdoou. Ou seja, a Bíblia diz que pelo caminho eu e você temos que acertar a conta, porque Deus não vai dar a causa ganha. Até isso as pessoas precisam analisar e não analisam. Então, automaticamente, o que acontece? A pessoa, um novo matrimônio. Olha, o que nós estamos vendo agora? Tem pessoas que acabou de sair de um casamento, não demora muito, ou às vezes já está conectado com outros, ou de repente já nem o defunto nem esfriou, já está já com outra pessoa. A Bíblia diz bem claro, né? Não é bom que a gente faça essas coisas. Tem certos comportamentos, como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que acontece? Você não deve chegar e tomar esses comportamentos para a igreja do Senhor, porque senão fica bagunça. Vira e mexe, eu me deparo com pessoas que estão no matrimônio, daqui a pouco tá igual aquele caso que aconteceu com o jogador do Atlético Mineiro, o Hulk. Era casado com a tia, separou da tia e casou com a sobrinha. Aí mas ele não tem Deus, cara. Agora tem gente no nosso meio fazendo a mesma coisa, e aí é um problema. Então a questão do divórcio, ele é algo em última instância, baseado realmente em muito convencimento para tentar reverter o quadro de ambas partes, perdão, e perdão é perdão, tá? Perdão é aquele que não deixa sequela e não joga na cara. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que acontece? O perdão ele vem acompanhado disso, de você realmente não jogar na cara e também estar realmente disposto a zerar a conta. Aquilo que Jesus falou quando salvou a mim e a você. 2 Coríntios diz 7,14, 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passadas, que tudo se fez novo. Então a questão do divórcio e do novo casamento, vai adquirir um novo matrimônio. Ora, se você adquirir um novo matrimônio, desse jeito que eu acabei de falar, você automaticamente tem alguns problemas, tanto de ordem espiritual, como também até mesmo para a propagação do reino. Porque eu ouvi uma vez um testemunho de um padre que um casal havia se separado, depois eles conheceram um ao outro, mas todos vinham de um relacionamento antes. E aí chegaram lá e foram na igreja católica para tentar casar. Mas o padre falou para eles, olha, aqui a gente não faz segundo casamento não. Mas ó, eu vou dar um conselho para vocês, vai lá na igreja dos crentes porque eles têm cheio de concessão. Quer dizer,
Você adquirir um novo matrimônio é algo que não é o mais correto a fazer. Mas ainda tem gente fazendo do jeito mais bagunceiro que for. Por isso que aguardaram acerca de Jesus quando falaram sobre Moisés dar uma carta de divórcio. A mesma coisa hoje. Não é bom que o homem viva um só. Gente, mas casou, não deu certo. Avalia primeiro o seu estado espiritual, emocional. Avalia também a condição de que você se separou. Faz uma avaliação geral e dê um tempo. Um tempo claro para você esclarecer as suas coisas. Eu acho engraçado que lá na igreja, por exemplo, tem um monte de mulher que são viúvas. Não querem mais nenhum homem, não. Porque é verdade, depois de você avaliar, você vê que existem prós e contras. E às vezes você pesando na balança, vê que o contra é maior. Então você não quer arriscar. Eu não acredito naquele negócio de muitas mulheres falar assim, até acredito, né? Diz o seguinte que, meu marido é muito bom, então eu não casaria com outra. Tem isso daí? Tem. Mas a maioria das pessoas que não querem casar com outra pessoa, depois que o marido morreu, é porque, na verdade, tiveram um casamento trágico e não querem sofrer a experiência mesmo mudando de novo. E algumas pessoas que a casaram bem e o marido morreu, a esposa morreu, o marido, né? Morreu, não querem outro casamento porque acham impossível acertar novamente na Mega Sena. Essa é a verdade. Então eu e você precisamos tomar cuidado. E aí, para finalizar, Jesus termina de dizer o capítulo dizendo o seguinte, ó, alguns foram criados eunucos por Deus. Outros se fizeram eunuco pelo reino dos céus. E outros fizeram eunuco pelos homens. O que significa eunuco? É aquilo que a Igreja Católica chama de celibato. É o cara quando que ele não quer mais se relacionar com outra pessoa sentimentalmente, não quer contrair um novo matrimônio. Algumas pessoas, foi o que aconteceu com meu pai, depois que separou da minha mãe, e aí ele não era crente, mas conheceu Jesus, e aí ele entrou pelo celibato. Ele não contraiu mais relacionamento com ninguém, morreu, minha mãe foi a única mulher que ele teve. Então o que acontece? Alguns fizeram pelo reino. Meu pai entendia que casamento era um só. Depois que ele aceitou Jesus, ele foi ensinado disso. Então ele fez o eunuco e morreu assim, com 70 e poucos anos, separou com 30 e pouco. Então alguns fizeram eunuco, outros foram eunuco fizeram eunuco, foram feitos eunuco pelos homens. O que é isso? Antigamente a pessoa lá atrás, né, os faraós, os reis, tinham harém, e eles castravam o homem que cuidava das mulheres, porque senão ele pegava todo mundo. A mulher sedenta lá, ele é o único homem, potente, ia fazer o quê? Todo dia ele podia dormir com uma mulher do rei, então ele castrava. Era esse conteúdo que Deus utiliza. Hoje não existe mais. E no final ele fala o quê? Mas outros nasceram eunuco. O que significa nascer eunuco? Eu tenho um irmão que ele nasceu eunuco. Significa que ele não é aquele cara que ele, sabe, fica fissurado por mulheres ou quer um outro relacionamento. Tanto mulher quanto homem. Então, meu irmão, eu tenho na minha família também um irmão assim. Ele também é eunuco. Ele nunca teve mulher. Ele é virgem até hoje. Né? Nasceu, sabe? O coração dele nunca se aplicou em ficar buscando mulheres. Não, assim também tem muitas mulheres que nasceram e nunca, para ela, tá em paz. Minha filha também é uma dessas. Ela também namorou e tudo, mas no conceito dela, ela tá tranquila no negócio de relacionamento. Não quer casar, não liga. Então, apesar de amar muita coisa, por exemplo, tanto minha filha quanto meu irmão, eles amam crianças, gostam de pessoas de outro sexo, caso meu irmão gosta de mulher, né? Já até tentaram lançar uma mulher na vida dele, mas graças a Deus ele não embarcou naquela, também não ligava muito. Minha filha chegou a namorar com um menino com 15 anos, mas depois acabou. Quer dizer, então, são pessoas que não são homossexuais, mas foram feitas eunuco pelo rei, por Deus.
Ou seja, nasceram sem aquele negócio, sabe, aquela gana por viver sexualmente, aquele negócio todo que eu e você não temos. Então, essa é a minha visão, minha avaliação, baseada na palavra de Deus e com o entendimento que compreendemos no tempo de agora. Respondendo a pergunta de um amigo lá do Rio Grande do Sul, inscrito no canal, que Deus abençoe a você. Pense nisso. Avalie seu relacionamento. Cuidado. O divórcio não é a única porta, não. Tem outras portas aí que podem ser utilizadas antes desse divórcio. Diálogo, reflexão, longanimidade, tantas outras coisas. Que Deus abençoe. Lembrando, você que não é inscrito, chegou até aqui, inscreva no canal, curta, compartilhe. Vamos conosco nessa jornada e que Deus abençoe você.